Tudo travou. O tempo, os sons, as pessoas. Por um instante, tudo congelou. Menos ele. Foi quando Elum viu a rachadura. Não na parede, não na rua. Na realidade. Na coisa que todos chamam de mundo. Ele tinha tudo. Dinheiro, prestígio, liberdade. Mas naquele momento entendeu que não possuía nem a própria consciência. Algo ali estava errado. E essa pequena falha o colocaria numa jornada sem volta. Fique até o fim e descubra o que está fora da simulação. Mas atenção, a verdade não liberta. Ela desprograma. Elum tinha tudo. O tipo de vida que muitos considerariam perfeita. Apartamento de alto padrão, carros impecáveis, viagens sem limite e prestígio nos lugares certos. Não lhe faltava tempo nem dinheiro. Mas apesar de tudo isso, seus dias pareciam vazios. Não de compromissos, mas de significado. Era a rotina de um homem que havia vencido todas as metas e esquecido por que começou. Nada o surpreendia. O café era servido na mesma xícara, pela mesma funcionária, à mesma hora. O elevador parava no andar exato, sem atrasos. Os sorrisos no escritório pareciam ensaiados. As reuniões, com seus gestos repetidos e palavras medidas, entregavam a sensação de que ele revivia tudo, não ontem, mas centenas de vezes. Tudo girava em círculos, e cada detalhe parecia reciclado. Mesmo com tanto controle, algo estava fora de lugar. Não era visível, nem palpável. Era um intervalo entre os momentos, uma pausa não intencional no fluxo do mundo. A vida parecia seguir um roteiro apertado demais, sem espaço para o imprevisto. E quanto mais perfeita a engrenagem se mostrava, mais artificial ela se tornava. Elum passou a notar repetições estranhamente pontuais. Um carro prata estacionava sempre no mesmo local da rua, no mesmo minuto. Um homem alto, de camisa azul, cruzava a faixa com a mesma passada, sempre evitando olhar para os lados. Até o latido de um cachorro parecia seguir uma ordem específica, quase matemática. Achou graça no início. Considerou estar cansado ou excessivamente atento a detalhes banais, mas a recorrência era persistente. Pessoas diferentes diziam frases idênticas, com tons semelhantes. Cenas se repetiam em dias alternados, variando apenas a iluminação, como episódios distintos de uma mesma série. O improviso parecia ter sido eliminado do mundo. A impressão de que algo estava encenado deixava de ser incômodo para se tornar insistente. As coincidências, antes pequenas, começavam a se alinhar como peças de um padrão maior. A realidade mostrava consistência demais, e Elum sentia que, ao invés de viver no mundo, estava caminhando dentro de uma maquete projetada para mantê-lo distraído. Alguns dias depois, ao sair do prédio, Elum parou diante do vidro espelhado da portaria. Por um instante, seu reflexo não acompanhou seu movimento. O mundo ao redor parecia em tempo real, mas a imagem no espelho ficou imóvel por uma fração de segundo. Um piscar depois, tudo havia se ajustado. Ainda assim, algo havia falhado. Tentar esquecer o que viu era impossível. Passou a testar o ambiente com pequenas alterações. Mudava caminhos, interrompia rotinas, provocava situações fora do padrão, observava reações. Em uma cafeteria, a atendente repetiu a mesma frase, com o mesmo tom e sorriso, por 3 dias consecutivos. Não era gentileza, era repetição mecânica. Naquela noite, Elum não dormiu. Reviu mentalmente todos os detalhes recentes. Buscou justificativas, mas nada parecia espontâneo. Era como se o mundo tivesse um conjunto limitado de respostas. A dúvida já não era uma ideia vaga. Era uma presença constante, instalada no fundo da mente, contaminando tudo com uma pergunta sem forma. Na manhã seguinte, ao abrir o celular, Elum viu um vídeo que não lembrava ter procurado. O título mencionava a hipótese da simulação. A imagem mostrava um homem observando o céu, com códigos digitais ao fundo. Algo naquela cena o chamou, sem urgência, mas com firmeza. Ele clicou. A voz do vídeo dizia que o mundo poderia ser apenas uma camada de interpretação, que a rotina, os pensamentos e até as decisões poderiam ser reações dentro de um sistema que não reconhecemos. Elum ouviu cada palavra com atenção desconfortável. Não era sobre acreditar. Era sobre reconhecer aquilo que já parecia familiar demais. Quando terminou, permaneceu imóvel por um tempo. O que ouvira não era exatamente novo, mas parecia traduzir algo que sempre esteve ali, sem nome. A estabilidade que sempre buscou agora se tornava sufocante. Pela primeira vez em muito tempo, não desejava segurança. Queria atravessar a dúvida, mesmo sem saber o que encontraria.
Nos dias seguintes, Elum desmarcou compromissos, adiou reuniões e evitou as mesmas rotas. Andava sem rumo, atento aos rostos, sons e sequências. Tentava encontrar sinais de espontaneidade, reações inesperadas, algo que provasse que nem tudo obedecia a uma lógica secreta. Mas o mundo devolvia padrões. A atendente da farmácia usava sempre a mesma saudação. O motorista contava histórias com os mesmos começos e desfechos. Um casal em uma praça repetia gestos quase idênticos, variando apenas a cor da roupa ou o ângulo do sol. A improvisação parecia ter sido removida da realidade. Ele parou de tentar entender. Passou a absorver, como quem escuta um idioma novo com atenção silenciosa. Já não buscava respostas. Buscava a origem do desconforto. Não sabia se o erro estava no mundo ou nele. O sentimento de estar num espaço projetado, não vivido, se instalava com profundidade e já não conseguia ignorar. Se você está sentindo que essa história está mexendo com algo aí dentro, aproveita para se inscrever no canal. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder as próximas histórias que seguem essa mesma linha profunda e transformadora. Certo dia, ao atravessar uma rua pouco movimentada, Elum reparou em 3 pessoas que passaram por ele quase em sincronia. Vestiam cores parecidas, falavam ao celular, moviam os braços com cadência semelhante. Meia hora depois, a mesma cena se repetiu com pequenas alterações. Era impossível não notar. Ele voltou ao local outras vezes. A senhora com sacolas cruzava o mesmo trajeto. O cachorro farejava os mesmos pontos da calçada. O trem passava com a mesma frequência e o mesmo som. Não se tratava de rotina urbana. Havia precisão demais, simetria demais, e nenhum dos presentes parecia perceber. Ao anoitecer, o silêncio do apartamento ganhou outro peso. As luzes da cidade, visíveis da janela, lembravam uma instalação montada para impressionar, não para acolher. O mundo perdia textura, tudo parecia simulado, e enquanto observava o horizonte inalterado, Elum teve a estranha sensação de que alguém, ou algo, o observava de volta. Nas semanas seguintes, Elum mergulhou em conteúdo sobre consciência, realidade simulada, ilusões sensoriais, vídeos, artigos antigos, fóruns obscuros. Nada era definitivo, mas tudo parecia sussurrar na mesma direção. Alguns falavam em códigos, outros, em estados de lucidez. Todos descreviam uma sensação semelhante à que ele vivia, como se o mundo estivesse sempre prestes a revelar algo, mas nunca o bastante. Ele passou a evitar o contato com pessoas próximas, não por desprezo, mas por medo de enxergar nelas aquilo que não queria confirmar. Reparei que alguns olhares demoravam milésimos a mais para reagir, que frases eram repetidas em tom mecânico. Os silêncios em conversas pareciam mais longos, não porque ninguém tinha o que dizer, mas porque o sistema não tinha o que gerar. Caminhava à noite com mais frequência. A cidade parecia mais sincera quando estava vazia. As fachadas iluminadas, os outdoors animados, os sons das avenidas, tudo continuava ali, mas havia uma espécie de transparência nas coisas, como se as camadas da realidade estivessem ficando finas demais, e por trás delas, algo começava a se mover. Uma madrugada, acordou sem saber o motivo. O relógio marcava 3h17. A luz da rua entrava pela janela projetando sombras retorcidas no teto. Ele ficou deitado, imóvel. Havia um silêncio denso no ar, mas não era tranquilidade. Era a ausência de algo que deveria estar ali. Um vazio tão profundo que parecia ter engolido o som do mundo. Sem pensar muito, se levantou e andou pela casa. Nada fora do lugar, tudo como sempre. Mas a sensação de ser observado não desaparecia. Ao passar pelo espelho do corredor, teve a impressão de ver um movimento leve fora do reflexo, rápido demais para ser definido. Estava sozinho, mas havia uma presença, algo que não fazia parte do ambiente ou que fazia parte demais. Voltou para a cama, mas não dormiu. O que antes era dúvida agora parecia se tornar evidência. Não importava se o mundo era real ou simulado. O que o incomodava era a ideia de estar sendo vigiado, não por uma pessoa, mas por algo silencioso, inteligente e paciente. A sensação não o deixava. Naquela noite, Elum entendeu que estava sendo notado. A partir daquele dia, cada ruído parecia ter intenção. O som do interfone, o tilintar do elevador, até o vento entre os prédios, tudo passou a soar programado, como se cada elemento do ambiente estivesse calibrado para mantê-lo num estado de inquietação contínua. Nada era agressivo, nada era evidente,
mas a harmonia artificial das coisas soava como uma armadilha elegante. Elun começou a andar com receio, não de pessoas, mas da normalidade excessiva. A cidade parecia viva, mas sem alma. As ruas eram trilhos, e ele, um passageiro em um vagão invisível. As rotas mudavam, os rostos variavam, mas a sensação de repetição era inevitável. Os detalhes se reciclavam com tanta precisão que sua memória já não sabia o que era passado ou presente. Durante uma caminhada, passou por 3 mulheres sorrindo em frente a uma vitrine. Minutos depois, ao dobrar uma esquina, viu a mesma cena com roupas e ângulos diferentes. A vitrine era outra, mas o riso era idêntico. Nesse momento, algo dentro dele se rompeu. Já não queria mais provas. Queria sair. Mas sair de onde? Na tentativa de romper o ciclo, Elun começou a agir de forma aleatória. Pegava ônibus em direções que nunca havia cogitado, entrava em lojas sem propósito, sentava em bancos de praças desconhecidas apenas para observar. A intenção era simples: quebrar a lógica. Se o mundo estivesse respondendo a ele, essa quebra deveria provocar algum tipo de reação. Durante essas andanças, percebeu algo ainda mais estranho. Sempre que saía do roteiro habitual, tudo parecia mais lento. Os carros demoravam a passar. As pessoas pareciam menos nítidas, como se a realidade demorasse a se adaptar às novas escolhas. Em alguns momentos, os sons chegavam atrasados, como se o ambiente precisasse de tempo para renderizar a próxima cena. Certa tarde, ao atravessar uma rua deserta, notou que não havia sombras. O sol brilhava forte, mas nada projetava forma no chão. Parou, olhou em volta. Então, lentamente, as sombras surgiram, como se tivessem sido ativadas manualmente. Não houve mais espaço para ceticismo. A questão já não era mais se havia algo errado, era descobrir até onde isso ia. E você? Já teve alguma sensação de que algo no mundo estava encenado? Se já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, deixa um comentário aqui. Quero saber se esse tipo de percepção já bateu na sua porta também. A sensação de que o ambiente respondia aos seus movimentos se tornou recorrente. Quando Elun hesitava, o mundo parecia hesitar junto. Um semáforo demorava a mudar. Um som ambiente cessava por instantes, até que ele tomasse uma decisão. Quando se movia com firmeza, tudo parecia fluir de imediato, como se algo estivesse esperando sua escolha para continuar funcionando. Essa ideia o perturbava mais do que a própria repetição. Se a realidade precisava da sua atenção para existir, o que acontecia quando ele deixava de olhar? Passou a testar isso com mais intenção. Entrava em cômodos escuros e permanecia em silêncio. Deixava o celular desligado. Parava diante de espelhos e evitava olhar diretamente. O desconforto crescia, mas também a sensação de que estava se aproximando de algo importante. Em um desses testes, permaneceu imóvel em seu quarto por mais de 1 hora, sem emitir som, sem fazer movimentos bruscos. Por um momento o ar pareceu congelar. Nenhum ruído vinha de fora, nem de dentro, nem o som do motor do prédio, nem o zumbido dos eletrônicos. Nada. Era como estar fora do mundo por alguns segundos. Quando se mexeu, tudo voltou ao normal, mas ele não era mais o mesmo. A quebra foi silenciosa. Não houve grito, nem crise, nem revelação dramática. Foi apenas um momento em que tudo perdeu o brilho, como se alguém tivesse abaixado a saturação do mundo. As cores pareciam opacas, os sons abafados, e as pessoas ao redor mais distantes do que nunca, mesmo quando próximas. Elun não se sentia mais parte daquilo. Era um espectador que havia acordado no meio da peça errada. Ele parou de tentar se encaixar. Ignorou convites, evitou conversas, abandonou compromissos. Não por revolta, mas por inutilidade. O que ele buscava não estava mais nas palavras, nem nos encontros. Estava em algo que pulsava por trás de tudo, esperando ser reconhecido. Já não era mais uma dúvida. Era uma busca, sem linguagem, sem direção. Naquele estágio, a solidão deixou de ser um efeito colateral e se tornou uma ferramenta. Estar só lhe dava liberdade para observar, e quanto mais se afastava das distrações, mais claras as falhas ficavam. Não eram defeitos, eram rachaduras, aberturas minúsculas por onde escapava um tipo diferente de silêncio. Um silêncio que não o sufocava, o chamava. Elun passou a vagar por lugares desconhecidos da cidade. Evitava bairros que frequentava antes, buscava ruas esquecidas, vielas onde o tempo parecia não tocar. Nessas caminhadas solitárias, o mundo ganhava outra textura.
As pessoas pareciam mais lentas, as construções ligeiramente distorcidas, como se a realidade ali fosse menos sólida, menos finalizada. Teve a impressão de que ao sair da rota previsível, entrava em áreas não renderizadas da experiência. Algumas placas estavam em branco, certos comércios pareciam abertos, mas não havia ninguém dentro. Em uma dessas ruas, tentou conversar com um atendente que ficou parado, com o olhar fixo, até ele ir embora. A resposta nunca veio, só o silêncio. Nessas regiões, o tempo parecia desacelerar. Elum olhava para os detalhes, rachaduras nas calçadas, folhas secas, fios elétricos, e tudo parecia suspenso. Não era tranquilidade. Era como se o sistema não esperasse que alguém estivesse ali, e por isso, não sabia muito bem como reagir à sua presença. Ele havia saído do script, e algo sabia disso. Durante uma dessas caminhadas, notou que as pessoas paravam de cruzar seu caminho. Era sutil no início. Em ruas movimentadas, havia sempre um espaço ao redor dele, como se um campo invisível abrisse passagem. Observava rostos desviando, corpos ajustando trajetórias sem motivo aparente. O fluxo se reorganizava para não encostar. Elum testou essa hipótese entrando de propósito na frente de desconhecidos. Alguns hesitavam, outros mudavam de direção sem sequer erguer os olhos. Era como se o sistema estivesse tentando evitar colisões com algo que não compreendia mais. Ele, como se já não o reconhecesse como parte funcional daquele cenário, passou a sentir que sua presença causava um tipo de distorção. Os ambientes antes controlados começaram a mostrar falhas. Letreiros piscavam sem sentido. Portas automáticas não se abriam. Um elevador ficou preso entre andares quando ele entrou. Pequenas falhas técnicas que se tornavam frequentes demais para serem ignoradas. A realidade começava a falhar de maneira visível, e parecia não gostar disso. Elum passou a sentir que não estava apenas observando o sistema, estava interferindo nele. Pequenas mudanças em sua rotina provocavam reações em cadeia. Se mudava o trajeto, os rostos mudavam. Se calava o dia inteiro, o número de interações caía drasticamente. Até mesmo os algoritmos em seus dispositivos começaram a se tornar redundantes, como se tivessem perdido a capacidade de prever. Ao acessar redes sociais, via conteúdos vazios, desconectados de suas buscas. Os anúncios pararam de fazer sentido. Em vez de mostrar o que ele queria, mostravam o que não interessava a ninguém. Era como se o sistema, sem conseguir acompanhá-lo, começasse a girar em falso, tentando, sem sucesso, reposicioná-lo dentro da normalidade. Essa falha criou um espaço, um vácuo dentro da simulação. E dentro desse vácuo, Elum começou a escutar algo novo. Não vozes nem imagens, mas uma presença, um ponto interno que não reagia, não opinava, não julgava, apenas observava. Era como uma testemunha silenciosa dentro dele mesmo. Um ponto imóvel em meio ao caos dos códigos. Ele não sabia o que era aquela presença, mas sabia que não era nova. Estava lá desde sempre, apenas esquecida, encoberta pelo ruído da rotina, pelas respostas prontas, pelos pensamentos em cadeia. Agora que o mundo à sua volta falhava, ela emergia como única coisa que não quebrava. Era estável, indiferente, viva. Elum começou a se apoiar nela. Quando o barulho do mundo o confundia, voltava a esse ponto. Não buscava entender, apenas sentir. Não havia perguntas nem expectativas. Era uma pausa, e nessa pausa tudo parecia ficar mais nítido. O rosto das pessoas, os detalhes das ruas, o som do vento. A simulação não desaparecia, mas se tornava transparente. Perdia poder. Em vez de confrontar o sistema, passou a observá-lo com atenção plena. Deixou de buscar falhas e passou a enxergar padrões. Percebeu que cada resposta era previsível. Cada acontecimento seguia um ciclo. E quanto mais clara essa mecânica ficava, mais ele sentia que não pertencia àquilo. Não por ser melhor, mas por simplesmente não ser parte. Com o tempo, Elum parou de buscar explicações. Não lia mais artigos, não assistia vídeos, não procurava gurus. Tudo o que consumia parecia parte do mesmo ciclo que tentava abandonar. As palavras soavam recicladas, como se cada resposta já estivesse embutida na pergunta desde o início, e nenhuma delas o levava além. Foi nesse esvaziamento que algo diferente aconteceu. Ao invés de mais dúvidas, encontrou silêncio. Não o silêncio do tédio ou do vazio, mas o silêncio da presença. Estava ali, completamente desperto para o momento, sem tentar nomear, julgar ou entender. Apenas sendo.
E nesse estado, a simulação parecia perder sua rigidez. As bordas do mundo tremiam levemente como uma imagem fora de foco. Nesse espaço não havia luta, não havia busca. Havia apenas um reconhecimento. Ele nunca esteve realmente preso. O que o mantinha dentro da simulação não era o sistema, mas o hábito de se identificar com tudo o que surgia. Pensamentos, emoções, papéis, desejos, tudo isso formava a prisão. E perceber isso era, por si só, o início da saída. A partir desse ponto, Elum passou a ver tudo com novos olhos. Não se tratava mais de avaliar o que era real ou falso, mas de perceber o quanto havia se confundido com aquilo que passava por ele. Cada pensamento não era seu, cada emoção, apenas um reflexo. Cada memória, uma construção moldada por forças que ele não controlava. O que antes chamava de eu, era apenas um conjunto de respostas automáticas, programadas por experiências e expectativas. E agora, sem esse vínculo, ele podia apenas observar. Não com indiferença, mas com lucidez. Era como assistir a um teatro que ele já conhecia de cor, mas agora assistia da plateia. Sabia que tudo seguiria o script, mas o script já não o prendia. E com essa nova visão, o mundo começou a desacelerar. As conversas ao redor pareciam ecos. Os gestos, repetidos. As situações, previsíveis demais para serem espontâneas. Nada havia mudado por fora, mas por dentro, algo havia desmoronado. E no lugar da confusão, restava apenas um espaço calmo, estável, intocado. Um lugar onde o mundo não entrava. Quanto mais Elum permanecia em silêncio, mais o mundo também se calava. Parou de tentar mudar o ambiente, de testar os limites da simulação. Apenas existia, de forma simples, presente, atenta. E estranhamente, quanto menos fazia, mais tudo à sua volta parecia perder força. As distrações já não tinham sabor, os estímulos não exigiam reação. As ruas que antes pulsavam com movimento agora pareciam vazias, mesmo cheias. Os sons pareciam mais baixos, os olhares mais vazios. Não porque o mundo havia mudado, mas porque ele não estava mais alimentando a ilusão. Era como se o sistema, sem sua participação emocional, estivesse gradualmente se esgotando. A engrenagem precisava do atrito da mente para continuar girando. Foi então que ele sentiu algo diferente, não uma emoção, nem um pensamento. Era uma abertura, uma clareza que não vinha de esforço, um espaço dentro dele que sempre esteve lá, mas que só agora era percebido. Não era um lugar, mas uma percepção. Um estado de estar que não dependia de absolutamente nada, nem do corpo, nem do tempo, nem do mundo. Se essa história está te tocando de alguma forma, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos com essa profundidade. E o melhor, é de graça. Vamos seguir com a história. Sentado no chão do apartamento, sem luz, sem som, sem nenhum estímulo externo, Elum deixou-se cair por dentro. Nenhuma técnica, nenhum esforço. Apenas presença. O corpo respirava por conta própria. A mente não tinha mais histórias para contar. E ali, sem nenhum desejo, uma verdade se revelou sem palavras. Tudo o que via, sentia e pensava fazia parte da mesma projeção. Não havia uma coisa lá fora e um alguém aqui dentro. Havia apenas a consciência observando a si mesma, por meio de formas e experiências. Elum não era o personagem. Nunca foi. Era o pano de fundo. A tela onde tudo aparecia. A única coisa que nunca mudava, nunca nascia, nunca morria. Nesse instante, o tempo parou. Não como efeito ou fenômeno, mas como percepção. Sem passado nem futuro, tudo se resumia ao agora absoluto. O apartamento, a cidade, a história, o nome, o corpo. Tudo estava ali, mas flutuando sobre algo mais real. E esse algo era ele. Não o ele da identidade, mas o que permanecia mesmo sem ela. Na manhã seguinte, Elum acordou com o mesmo sol atravessando a janela, o mesmo som da cidade ao fundo, o mesmo aroma do café sendo passado no apartamento ao lado. Mas tudo estava diferente. Não nas formas, mas na forma de ver. O mundo não tinha mudado. Quem olhava agora não era o mesmo de antes. Ele caminhou pelas mesmas ruas, viu as mesmas pessoas, visitou os mesmos lugares, mas nada o prendia. Tudo acontecia, fluía, se movimentava, e ele apenas via, sem resistir, sem julgar, sem tentar modificar o que aparecia. Era como assistir a um filme, mas sem se perder no enredo. Havia um espaço entre ele e o mundo, e dentro desse espaço havia paz. A simulação não havia acabado, mas também não o iludia mais. Continuava funcionando,
com suas repetições, padrões e respostas previsíveis. Mas agora ele sabia que não precisava lutar contra ela. Bastava lembrar que nada daquilo era permanente, nem definitivo. Era apenas uma dança de formas. E ele, finalmente, estava fora do papel. Elum voltou a fazer coisas simples. Comprava frutas no mercado, esperava o semáforo abrir, escutava o som da chuva contra o vidro. A diferença é que agora não se confundia com nenhuma dessas experiências. Não precisava que nada fosse diferente para estar em paz. A vida seguia igual por fora, mas por dentro, tudo era espaço. As emoções continuavam surgindo. A mente ainda criava pensamentos, julgamentos, memórias, mas nada disso o levava. Ele via tudo surgir, fluir e desaparecer, sem tentar segurar ou controlar. Era como observar nuvens passando no céu. Elas vinham e iam, mas o céu, esse sim, permanecia. E ele era o céu. Não buscava mais explicações, não precisava de teorias. Tinha deixado de lado a pergunta, o que está fora da simulação? Porque agora sabia, o que está fora não é lugar, nem tempo, nem resposta. É aquilo que observa. É o silêncio que permanece enquanto tudo muda. E esse silêncio, ele havia reconhecido dentro de si. Ele já não se importava em ser entendido. Falava pouco, agia com simplicidade, caminhava devagar. As pessoas ainda o viam como o homem bem-sucedido, reservado, dono de uma fortuna silenciosa. Mas por dentro, Elum havia deixado de ser alguém. Era apenas consciência em forma de vida, experimentando o mundo sem se apegar a ele. Alguns ao redor notavam algo diferente. Um tipo de calma que não vinha do controle, mas da entrega. Uma presença que não buscava ser percebida, mas que transformava o espaço ao redor apenas por existir. Elum não explicava, não ensinava, não precisava. Sua existência era o próprio ensinamento, ainda que ninguém soubesse que estava aprendendo. No fim das contas, nada havia mudado no mundo, mas o mundo, aos olhos dele, já não era o mesmo. E talvez, só talvez, fosse isso o que todos estavam buscando sem saber. Não um novo lugar, mas um novo olhar. Não uma saída, mas um silêncio que revela o que sempre esteve além de toda a simulação. O tempo seguiu seu curso. Estações mudaram, pessoas vieram e foram. O mundo girava, como sempre. Mas para Elum, cada momento era completo em si. Não esperava mais nada do futuro, nem carregava pesos do passado. Estava presente. E isso bastava, não como conquista, mas como lembrança do que nunca deixou de ser. Ele não procurava mais rachaduras na realidade. Agora via beleza nas repetições, poesia nos padrões. Não porque acreditasse neles, mas porque os via com clareza. O jogo continuava, mas já não havia necessidade de vencê-lo. A consciência não precisava escapar. Bastava reconhecer que nunca esteve presa. Se alguém perguntasse o que ele tinha descoberto, talvez ele não respondesse. Talvez apenas sorrisse, ou ficasse em silêncio. Porque há verdades que não cabem em palavras. Há compreensões que não se explicam. E há momentos em que tudo o que resta é olhar. Um olhar calmo, vazio de ilusões, repleto de presença. O mesmo olhar que agora, talvez, esteja em você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu esse chamado também. Histórias assim não terminam com o fim do vídeo. Elas continuam dentro de quem assiste. Aproveite esse momento. Clique agora para curtir o canal e acompanhar outras jornadas tão intensas quanto esta. Na sequência, você verá um vídeo recomendado, escolhido especialmente para aprofundar ainda mais essa experiência. E logo depois, uma seleção com outras histórias do canal, todas com o mesmo poder de provocar silêncio, presença e transformação. Continue com a gente. Às vezes, tudo o que você precisa é de mais uma história para enxergar o que sempre esteve aí.